fico à disposição. O Guilherme vai participar do painel de streaming também, e a Michelle do Spotify. Por favor, senta aqui, Michelle. E aí a gente já pode emendar nas perguntas, a gente já pode emendar na pergunta do pessoal aí no público, né? Por favor, tem a primeira pergunta aqui. Eu queria saber, você tem pacotes diferentes, qual que é o custo, isso é na recorrência, como é que eu entro nisso? Existe um free trial, enfim, se pudesse explorar um pouquinho mais o modelo de negócio. Ok. A Leiturinha, ele é um modelo de clube de assinatura de livros infantis. Você tem pacotes hoje contemplando 1 ou 2 livros mensalmente, selecionados pela faixa etária. Hoje, a gente trabalha com recorrência, modelo trabalhando cartão de crédito e ou boleto bancário. Okay? A nossa base, 90% utiliza cartão de crédito, 10% boleto bancário. Você tem preços diferenciados para recorrência mensal ou comprometimentos de períodos maiores. Por exemplo, o plano semestral custa hoje 2 livros, R$ 54,90, mais R$ 9,00 de frete. O pacote de um livro, R$ 34,90, mais R$ 9,00 de frete. O pacote que mais se vende hoje é o de um livro. Todos eles têm acesso ao Leiturinha Digital. Comparando um pouco o modelo que a gente viu do Spotify, do Netflix, do próprio Leiturinha, vocês que estão à frente de negócios de assinatura de alta escala, vocês acreditam que a gente vai ver casos como o Netflix de 80 milhões de assinantes? Vocês acreditam em novos entrantes agora chegando ao nível desse volume de assinantes? Assim, o que vocês enxergam? Assim? Spotify com certeza, né? O Spotify com certeza. Torcemos muito para isso, né? Primeiro, obrigada pelo convite. Eu acredito sim. Em números globais, o Spotify a gente já está em 30 milhões de assinantes e a gente tem outros players, a Apple, por exemplo, declarando 3 milhões de assinantes com Apple Music, e outros serviços de assinaturas que são globais, que conseguem chegar a essa escala rapidamente, né? Então, eu acho que parte desses grandes números, ela também está associada ao fato de um crescimento muito rápido em volume de mercados abrangidos, né? Então, quando a gente vê, Netflix acabou de fazer um rollout para praticamente qualquer mercado existente, a gente está em 58 mercados, e eu acho que essa escala, ela passa sim pela sua abrangência global, para você chegar a números similares ao do Netflix, ou por uma participação relevante em mercados fortes como a Ásia, né? Que mesmo você tendo uma participação relativamente modesta, você já está falando de um volume muito grande de assinantes. Exatamente. Eu particularmente acredito no modelo de assinaturas que ele vai transformar o que hoje a gente tem muito do varejo em questão de assinatura. Acho que a questão da comodidade, da praticidade, ela leva o nosso consumidor a isso, né? No nosso caso, o que a gente percebe, era um mercado muito novo, ou seja, não existia nenhum player no Brasil fazendo isso, fora do país são raríssimos, e a gente vê que existe um mercado muito grande para fazer. Não acho que talvez a gente não consiga ver players com números tão expressivos no mesmo mercado. Concordo com a Michelle, por exemplo, música ela acaba se dividindo, porque existem grandes players que têm bases gigantes de milhões e bilhões até de usuários que podem criar mudanças dentro desse negócio, porque o conteúdo é o mesmo. Quem vai oferecer o melhor conteúdo vai ganhando a parte disso. Eu acho que a Netflix foi muito feliz e tem essa grande escala, foi ter apostado no próprio conteúdo. Eu acho que do mesmo jeito que o Spotify pode patrocinar músicas independentes e torná-los grandes hits e ter isso exclusivamente dentro do Spotify, pode ser um grande diferencial para que eles alavanquem a participação no mercado. E você falou um negócio interessante do novo futuro, né, o futuro do varejo. Vocês acreditam, eu acredito, mas eu queria a opinião de vocês, que, por exemplo, mídia tradicional como Globo, televisão aberta, elas vão adotar um modelo que o streaming adotou, que o modelo de assinaturas acabou provando que é o futuro, é a tendência, ou vocês acham que elas simplesmente vão morrer? Né? No caso de Globo, você já vê um ensaio, mas tem muita mídia tradicional que ainda nem pensou em fazer isso. Né? Então, quer começar, Guilherme?
Olha, eu acredito que as grandes empresas vão se adaptar. O que eu percebo é que existe um delay muito grande. Eu não sei se é por não acreditar que o modelo de negócio é esse ou por acreditar que o futuro ainda não chegou. Então vou mudar o meu modelo atual em função disso, mas a mudança vai acontecer. Se vai ser o formato do streaming, se vai ser um formato diferenciado, eu ainda não consigo te dizer, mas que a mudança vai acontecer, vai, e que essas grandes empresas vão ter que fazer isso, vão. No caso de Globo, eu acho que é um player muito grande para que ele não esteja pensando nisso. Deve ter gente pensando nisso 24 horas por dia há alguns anos. O que eles vão fazer é uma incógnita para todo mundo, porque ninguém sabe se é o que vai acertar ou não. Mas eu acredito muito no que hoje a gente, como Leiturinha, Spotify, tenho certeza que faz isso, trabalha de uma forma muito mais matemática na venda do que as grandes exposições. Obviamente a gente também sabe que isso ainda é muito relevante. Que eu fazendo um comercial na televisão, num jornal nacional, qualquer coisa, ainda é muito relevante. Então a gente não despreza, eu, por exemplo, não desprezo isso dentro da Leiturinha, mas eu sei que não é o futuro. No nosso caso, nosso produto hoje ele já é prioritariamente voltado para o grupo que a gente chama de millennials. As pesquisas que a gente faz com os nossos usuários para entender os hábitos de consumo de mídia, a gente já tem uma dificuldade de encontrar essas pessoas na TV aberta, por exemplo. Já não é mais um meio tão relevante para atingir essas pessoas. Então, a minha visão é que, claro, hoje os meios tradicionais, eles ainda têm uma vaca leiteira, um público, principalmente quando a gente fala de um player como a Globo, com 98% de penetração na casa das pessoas, ainda tem uma situação bastante confortável do ponto de vista de receita. Mas quando a gente olha num horizonte não tão distante, esse público está se renovando. E as pessoas que vão ser as potenciais consumidoras da Globo de amanhã já estão num outro modelo de consumo de entretenimento, de conteúdo. Então, eu acredito sim que eles terão que fazer uma movimentação, talvez não seja tão apressada, porque eles estão mensurando esse equilíbrio e essa migração, mas ela vai ser natural, porque essa nova geração, ela já ela é a geração do conteúdo fragmentado, da escolha, do on-demand, ela não é uma geração onde... Ela não assiste TV, né? E fora que ela quer estar no controle, né? Esse é o ponto, você não quer receber o conteúdo da maneira como ele foi programado por alguém. Eu quero interromper e quero ver da maneira como eu interajo com as redes sociais, da maneira como eu faço os meus vídeos no Snapchat. Então, essa é uma outra realidade. E esses meios não estão preparados, por enquanto, para atender. Eu acho que, assim, umas dúvidas que eu tenho, óbvio que eu vejo muito case na Vind chegar primeiro e ganhar um mercado considerável. Vocês são dois pioneiros em cada segmento, né? Se você pegar o que veio pré-Netflix, pré-Spotify, que aconteceu com o Napster e tudo, eles foram preparando o mercado para que chegassem cases como vocês, né? Chegar primeiro no mercado de assinatura, para mim, eu acho que é decisivo, né? Você vai ganhar o mercado, óbvio que vai gastar muito mais em inovação, vai sofrer muito mais, mas pegando o caso, por exemplo, da Apple Music, você até citou alguns números que foram bem expressivos, vocês são muito maiores que a própria Apple, né? E eu queria também fazer até para o Guilherme também, assim, os players que vão entrar nesses negócios de vocês de leitura para infantil, esse negócio de gamification no aplicativo, por exemplo, o que impede, por exemplo, de uma Disney entrar e concorrer com vocês, né? Eu queria que vocês falem um pouco desse pioneirismo. Eu acho que é produto, é o timing, é o conteúdo. No Spotify a gente tem uma visão de que a gente tem que estar, primeiro, olhando sempre o nosso cliente, nosso usuário, e olhando o nosso produto e como ele atende esse usuário. Então, às vezes pode ser uma postura até um pouco poliana de, entre aspas, ignorar a concorrência, mas a gente perde muito mais tempo tentando entender muito bem o que é o nosso usuário, o que ele precisa, do que o que os nossos concorrentes estão fazendo e
que potencial ameaça eles trazem para o nosso negócio, porque a nossa crença é de que quem ganha o jogo é quem de fato entrega o melhor valor para o usuário. Então, se você perde muito tempo se preocupando com o que o seu concorrente está fazendo, você está se distanciando justamente desse objetivo principal. Então, claro que lançar antes te traz um conhecimento, você está rodando no mercado há mais tempo, você pode testar mais coisas, você vai quebrar a cara também. É importante dizer que o modelo de negócio do Spotify já mudou ao longo da história, a gente aprendeu, a gente já passou por momentos de dúvida em relação a como a gente estava lidando com o negócio. E ter mais tempo no negócio faz com que você possa testar e aprender mais coisas. Mas, no fim das contas, se você tem um player novo que ele é hábil o suficiente para entender bem esse usuário e faz um produto que é super relevante para esse usuário, ele é uma ameaça tanto quanto um player que já está lá há mais tempo. Porque se a gente for ver a Apple, de novo... com o iTunes, é o grande player de música digital, né? Foi ela que abriu esse mercado. Então, é importante, mas não é definitivo no critério de sucesso. No nosso mercado, o que eu percebo é o seguinte: o modelo ele é muito novo, existem iniciativas feitas fora do país. Internamente, no nosso mercado brasileiro, a gente tem ainda uma dificuldade muito grande de convencer o provedor de conteúdo, algo que o Spotify passou há muitos anos atrás, de poder colocar isso a custos mais baixos. Eu acho que a palavra que dá também a questão do sucesso é o modelo de negócio que a gente tem em comum, ele é muito mais a cara dessa nova geração do que o antigo. Como a Michelle disse, eu não tenho uma geração onde compro o CD pela capa, que eu vou escutar todas as músicas, aquela coisa que vai se aprofundar na banda, enfim. O cara quer escutar uma música naquela hora. Se ele não gosta do gênero tal, mas ele está numa festa e alguém pede para ele tocar, tira do bolso, coloca. Ele não está pagando um centavo a mais por isso. Eu acho que essa liberdade é a palavra bacana do que eu vejo. Em relação a um concorrente, por exemplo, a Disney, a Nickelodeon, Cartoon, Discovery Kids, existem N empresas que podem fazer isso. O que a gente vem tentando fazer é trabalhar com um conteúdo pré-existente. Eu sou criador de conteúdo. Posso ter conteúdos da Disney dentro da minha plataforma, desde que ela me libere, posso ter conteúdos do Discovery Kids. O que hoje a gente vem fazendo e entendendo com o nosso mercado é que a gente trabalha numa faixa diferente, por exemplo, que não é o consumidor final, como no caso do Spotify. Eu tenho que vender aos pais algo que os filhos vão utilizar. Então, o pai e a mãe, eles enxergam aquilo. Eu usaria isso para mim, isso é legal? Então eu vou utilizar. Por isso a gente vê a questão de não gostar, às vezes, da tecnologia, né, de não querer expor demasiadamente a criança a um aparelho que lhe dá acesso a N funcionalidades. E o mais eu acredito que, assim, não no longo prazo, eu acho que em menos de 3 anos, isso vai se consolidar. Né? A gente vai ter todo mundo que é provedor, criador de conteúdo, é o grande rei do negócio, ou seja, quem cria conteúdo vai ter para quem vender. E a gente está no papel de fazer com que o meio da venda seja facilitado e ele abranja o maior número de pessoas possível. Todo mundo ganha com isso. Né? Então, acho que isso é a parte legal. Tem uma pergunta ali? Mas, assim, eu me lembro muito bem quando a gente vinha lá de baixar MP3 na internet, até antes disso, quando a gente queimava o CD e tentava organizar uma biblioteca pessoal de mídia, e como isso mudou agora para o Spotify. E a maior diferença que eu percebo é na curadoria da música, muito mais do que na música em si. Então a minha pergunta é assim, como vocês veem assim, essa questão da playlist curada e da escolha das músicas é relevante para o tempo em que o usuário passa ouvindo o streaming? Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta é qual a mudança que se faz nos direitos autorais das músicas, que eu ainda não entendi muito bem. Perfeito. Então, como você, a gente também acredita que as pessoas não pagam pela música hoje, elas pagam pela conveniência
que a gente entrega dentro do Spotify. Porque se você ainda hoje, se você quiser baixar a música em MP3 ou tem vários sites para isso. Então, as playlists, elas de fato ganharam uma força grande dentro do nosso conceito de produto. É ali onde a gente mais expressa a nossa curadoria e elas são um mix de tentar entender o máximo possível o perfil do usuário com promover descobertas também, né? A gente tenta ter um equilíbrio interessante entre essas duas coisas. Respondendo a sua primeira pergunta, então, as playlists são sim a nossa manifestação de curadoria. Cada vez mais a nossa equipe, que chama a equipe de browsing, ela ganha mais espaço dentro da estrutura, à medida que a gente percebe que isso é uma das principais entregas de valor do produto para o usuário final. A segunda pergunta, como isso impacta em direitos autorais, o uso das playlists, eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, mas a gente negocia para ter o conteúdo disponível dentro da plataforma, e aí o modelo de remuneração é em cima da audiência daquele conteúdo dentro da nossa plataforma. Então, o fato de um item estar na playlist ou não, primeiro, isso não é patrocinado, então não é que a gente recebe algum valor das gravadoras para priorizar uma música a outra, não, isso é 100% editorial dentro do Spotify. E segundo, elas também não ganham nada a mais para estarem na playlist, porque é interesse delas que elas sejam ouvidas, que essas músicas sejam ouvidas o máximo possível, porque elas vão ganhar mais dinheiro com isso. Só complementando, no caso da parte editorial, a gente vê um altíssimo valor que percebido pelos usuários quando dá curadoria. Ou seja, do mesmo jeito que hoje você tem um mecanismo de indicação de filmes dentro do Netflix, que aí ele abrange uma biblioteca muito, muito grande, e você, ao assistir um filme, recebe recomendações legais que pode fazer com que você passe a gostar de um outro gênero ou se aprofunde em um tema. A gente faz a questão da curadoria dentro dos temas dos livros e tenta levar para dentro da plataforma mais livros que sejam relevantes pelo perfil do usuário. Eu vou finalizar com uma pergunta agora pessoal. Para quem está no negócio de assinatura, eu encaro essa pergunta como pessoal. Fora o case de streaming, quais são os cases que vocês olham e falam, esse eu gosto, esse é um case de assinatura que eu gosto muito e eu admiro? Não pode falar de concorrente nem de streaming, tá? Bom, essa é pessoal mesmo, porque eu já trabalhei lá e eu acho que foi o grande motor de assinatura no Brasil durante muito tempo, que é a Editora Abril. É um case extremamente eficiente, o banco de dados e a maneira como é trabalhado a segmentação, não só para vender o produto certo para a pessoa certa, mas também para tentar colher insights e criar produtos específicos para cada momento do ciclo da vida do cliente. Então, esse é definitivamente um caso que me vem. Em volume e em pioneirismo, em produto também, né? Quem nunca assinou um produto da Abril, né? E assim, a Abril durante muito tempo foi a maior agência de marketing direto do Brasil, né? E tem uma contribuição para o negócio muito grande. Então, muito bom. Eu ia citar também a questão de assinatura de revistas, não especificamente só a Editora Abril, mas para a gente é basicamente um modelo onde a gente se espelha, né, em levar o bom conteúdo segmentado a um público, o maior público possível. Uma coisa que eu admiro assim, eu acho que uma coisa que ao passar do tempo isso não muda, é a criação de conteúdo, né? O valor que a gente entrega, qualquer empresa que trabalha com assinatura entrega produtos de alguém que não seja próprio, a gente depende disso. Então, assim, as empresas que eu tenho maior admiração são nesses casos. Uma que não é de streaming e que é de recorrência, que é muito interessante, é a Amazon, o Amazon Prime, que é uma sacada muito legal, que a gente, do nosso lado, leitoria, a gente se espelha muito em casos de sucesso. Gostamos muito do caso da Amazon e a gente pensa muito próximo disso, né? Quem sabe um dia, né, a gente tenha relevância como a Amazon, mas eu penso que a questão dele colocar o prazo de entrega mais rápido,
você pagar um pequeno custo por aquilo e passar a ser a sua plataforma de compras. Teve até um caso bem interessante. Eu tive no exterior de Nova York no ano passado e me deparei num prédio onde você descia do elevador e em cada porta de apartamento de 10 você via 6 com caixas da Amazon. E aí eu falava, a pessoa está comprando o quê? Comprando tudo, de sabão em pó, papel higiênico, a livro, a eletrônico. Então assim, eu acho que e por que estão fazendo isso? Porque ele fala, eu já estou eu faço parte de algo que me traz vantagens e eu tenho uma super vantagem de estar participando disso. Eu acho que quando você consegue tirar da frente do usuário que ele está pagando por algo, mas ele vê que o valor recebido é maior, é onde que eu tenho maior admiração. É isso mesmo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, foi muito valioso. Eu agradeço mesmo. A gente vai ter um próximo evento agora, fiquem aí para assistir também. Muito obrigado mesmo, viu? Parabéns. Obrigado.